O filho arruaceiro de uma família nobre de alto escalão reinava na academia como um rei. E o prota aparenta estar lendo uma carta que diz o pecado de usar palavrões imprudentes na presença da honorável princesa Feonia, o pecado de se intrometer injustamente no exame de admissão da Academia da Santa Silvania, o pecado de desconsiderar a decência e o pecado de manchar o nome da família cego pelo ciúme, são pecados que não devem ser encarados levemente. O prota resume que eles estão removendo do registro familiar e parece que o Deus do destino está o ridicularizando. Sendo assim, a vida do Ed Rotaylor acabou, então alguns minutos depois ele está sendo expulso do dormitório da escola e a empregada encarregada pelo dormitório diz que estes são todos os pertences dele e agradece pelo trabalho duro dele por todo esse tempo. Então mais à frente estamos em outro lugar onde estudantes começam a se perguntar se aquele que eles estão vendo não é o Ed Rotaylor? O seu colega pede para ele ficar quieto e não olhar para ele já que ele pode acabar notando. E pergunta qual é o sentido de pisar em ovos perto dele agora? Aparentemente ele foi deserdado então até seu dormitório esvaziou. Ouvindo isso, outro estudante em questão pergunta se isso quer dizer que eles não vão ver ele no próximo semestre? E que ele não deveria ter fraudado o vestibular em primeiro lugar e que ele é um nobre imundo. Ele sabia que isso aconteceria. O Ed, pensando, diz que sinceramente isso é injusto. Porque o arrogante Ed Rotaylor de quem eles estão falando não é ele que ele acabou entrando em um jogo sediado na Escola de Magia Silvania Academy, o melhor jogo do ano sendo seu jogo favorito espadachim fracassado da Silvania e que normalmente quando você entra em um jogo em Webtoons, você possui o primeiro filho de um Shaibol, um jovem mestre de clã valentão genial, ou um personagem caçador de nível SSS que quebra as regras. E de todas as possibilidades acabei sendo um vilão de terceira categoria que é expulso dos dormitórios no começo do jogo. Me tornei o Ed Rotaylor e que ele possui o pior dos personagens no pior momento. Ele grita dizendo que isso não é justo e que não pode estar falando sério e que ele sempre viveu de forma frugal, com uma vida simples sem ganância. Com isso os outros estudantes olhando para ele falam que agora ele está dizendo que é injusto depois de tudo que ele fez. E outro fala que agora o Ed está querendo dizer que é econômico e simples com isso chamando de canalha. E outro chama de desavergonhado, então Ed fica meio envergonhado com isso e então olhando para sua mala pega um espelho e consegue olhar suas estatísticas que são seu gênero masculino, idade 17, ano escolar sendo 2, sua raça sendo humana, e tendo nenhuma conquista, e seus status básicos sendo estamina 3, intelecto 4, talento 7, força de vontade 7, sorte 6, o prota então fala que a razão de Ed Rotaylor ser o pior para começar agora. E se pergunta se essas estatísticas são de verdade? E que até um NPC fazendeiro tinha uma estamina de nível 5, e que o Ed está cursando a faculdade de magia mas o intelecto dele está rastejando pelo chão e a estamina é baixa demais, mesmo para um nobre. E que não era de se admirar que ele era originalmente apenas um vilão de terceira categoria que aparece nos primeiros cenários. E mesmo na sua memória, ele é basicamente um borrão. E ele nem consegue se lembrar do que aconteceu com ele mais tarde, até que ele se lembra que no canto dos créditos finais ele lembra do Ed mendigando, parecendo um maldito vagabundo das ruas. Como não era nenhuma surpresa já que o arruaceiro que não sabia nada sobre este mundo, de repente foi jogado nas ruas, então ele tem sorte de ainda estar vivo. Ele se pergunta por que foi ele que teve que acabar nesse corpo e como ele o possuiu? Ele não sabe o motivo disso, e nem tem como descobrir. Mas não vai deixar que esse seja o seu final. E ele vai conseguir, não importa o que aconteça. E em vez de uma escola, a academia está mais perto de ser uma cidade com toda a montanha Arkin como sede, então o local onde ele está fica no nordeste da academia, a floresta subdesenvolvida. E ele estava tentando escapar dos olhares indiscretos dos alunos, e acabou caminhando meio-dia, isso é bastante tempo para entender a situação em que estou. No momento em que Ed foi simplesmente rejeitado, foi a parte inicial do cenário. Mas felizmente, apesar de ter sido rejeitado por sua família, ele ainda não havia sido expulso da escola. Isso é extremamente importante. Porque no cenário a Silvania Academy é uma academia de primeira linha. Contanto que você se forme, você tem um futuro seguro garantido. E contanto que o jogo seja ambientado na academia ele pode usar ao máximo a informação de um jogador 5 vezes dedicado ao jogo.
Isso significa que se ele se formar silenciosamente, pode viver de uma maneira mais confortável e uma vida incrível do que a que ele deixou para trás no mundo passado. Então, obviamente, seu objetivo atual é se graduar e a questão são as enormes mensalidades e o semestre atual já deve estar pago. Então, se ele conseguir uma bolsa para o próximo semestre, e com as suas estatísticas atuais ele se pergunta se conseguiria a bolsa e acha que teria sorte de não ser reprovado. E diz que pode pensar na mensalidade mais tarde, mas primeiro ele tem que pensar no assunto urgente. E as coisas que ele precisa para sobreviver agora: alimentação, roupa e abrigo. Então ele abre sua mala e olhando o que tem dentro ele se pergunta como por volta da próxima semana ele pode evitar virar um mendigo. E o que ele tem nas suas malas são algumas roupas, uma adaga cerimonial e um copo ornamental. Ele diz que tem roupas suficientes. Agora quanto à alimentação e abrigo, bom, isso é o problema já que ele não tem lugar para ficar e nem comida para comer esta noite. E dada a reputação de Ed será difícil arranjar um emprego. Também não pode ir para o dormitório de onde foi expulso, então ele acha que está preso ali na floresta por enquanto. E está feliz que haja pelo menos um riacho por perto. E são 10 dias até o começo das aulas. Até então, com isso agora ele vai se tornar adequado para frequentar a escola. Algumas horas depois o Proto está usando a magia lâmina de vento para poder cortar algumas árvores todo exausto. Ele fala que felizmente, pode usar magias. Mas é fascinante. Ele está seriamente exausto depois de cortar apenas 15 troncos de árvores. E que isso é uma droga já que o deixa ainda mais faminto, por isso não é tão útil assim. Pelo menos o tivessem alimentado antes de o expulsar e perguntando ao ex-dono do corpo se ele sente fome quando usa magia, e ele está faminto, com muita fome, e acabou se lembrando de algo que seu avô tinha lhe contado quando ele era jovem. Quando a corcunda da cevada apareceu quando ele era menino, ele disse que comia casca de árvore nas montanhas. Com isso ele colocou uma casca de árvore dentro do copo ornamentado com água e colocou no fogo para poder comer, e ele disse que qualquer coisa comestível é bom para ele, e com a casca cozida ele a pega e diz que se você não a olha de perto, parece peito de frango. Então ele a coloca na boca e começa a mastigar com toda esperança de estar comestível, mas logo se arrependeu de ter feito isso. Então no terceiro dia ele já num estado deplorável carregando galhos diz que odeia seu avô. Depois de passar fome por um dia e vomitar por 2 dias, ele chegou à conclusão que madeira deve ser utilizada para a construção de moradias. E primeiro é necessário levantar a moldura que sustenta a madeira. E ele só tem 2 mãos, mas são 4 apoios. Este realmente não é um trabalho fácil. Com isso as madeiras caem em cima dele, mas com sua persistência ele se levanta e amarra os 4 apoios, e assim a estrutura do abrigo está finalmente pronta. Mas ainda falta muito, diz Ed, afinal ele não consegue dormir no chão descoberto. É meio que um desperdício, mas não é como se ele tivesse outra escolha. No dia seguinte Ed finalmente conseguiu terminar sua primeira moradia e ele diz que isso é intenso já que mal conseguiu terminar, ele fica surpreso ao ver que acabou concluindo o projeto abrigo básico de madeira que é um abrigo onde você pode descansar por um tempo. É bruto e pobre, sem manutenção constante, ele perderá sua utilidade em pouco tempo e sua dificuldade de preparo é meia estrela. Com isso ganhou habilidade como um artesanato novato com nenhuma especialidade com manuseabilidade nível 4, design nível 1 e habilidade de coleta nível 1. Ele diz que isso quer dizer que o sistema de criação também está aparecendo, e que o antigo dono do corpo viveu como um nobre, então talvez ele não soubesse que ele era mais habilidoso com as mãos do que com a magia. Mas é neste momento que ele precisa dessa praticidade. Então algumas horas depois ele concluiu outro projeto, o arpão simples, com uma adaga amarrada a um tronco de árvore bem afiado que pode ser usado para pesca ou caça, mas carece de nitidez. E com um grito Ed fala que agora eles vão pegar alguma coisa adequada para comer. Com 2 dias de estômago vazio e excesso de trabalho físico, ele definitivamente não deveria ser capaz de se mover agora, e ainda assim consegue. Deve ser o desespero que o mantém em movimento, e ele quer comer carne. Com isso ele conseguiu 2 peixes que logo ele colocou na lenha, então usou sua ignição para fritá-los e fala que falta uma semana até o começo das aulas e ele só tem que aguentar como está agora. Se ele conseguir aguentar até lá, poderá passar pela escola sem muitos problemas.
Então alguém o chama, e ele surpreso começa a pensar que estava tão ocupado que esqueceu algo importante, os personagens principais. Mas de todas as pessoas, ele não esperava topar com ela ali. Então voltamos quando o antigo Ed estava sendo interrogado, que alguém diz que ele não tem o menor sinal de remorso, e pede para ele desaparecer desta academia. E a pessoa que falou isso foi ela, a princesa Foemia, que o pergunta se ele ainda não saiu daquele lugar. O prota, pensando, diz que ela é a pessoa que expulsou o Ed Rotailor dos dormitórios. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado por ficarem comigo até o final do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. O apoio de vocês é o que faz tudo isso valer a pena, e eu sou muito grato por cada comentário, cada visualização e cada novo inscrito. Até a próxima, fiquem bem, e como sempre, um grande abraço. Ô, cidadão! Esqueci!